Caros irmãos e irmãs, o Evangelho deste domingo fala sobre o Senhor da vinha e os operários convidados para trabalhar em vários horários no decorrer do dia. O patrão é a imagem de Deus que, em primeiro lugar, toma a iniciativa de encontrar com aqueles que estão desocupados ou perdidos pelo caminho, começando pela madrugada até quase o findar do dia. O patrão chamou a todos para trabalhar e, na conclusão da jornada de trabalho, pagou a todos o mesmo salário. Os que trabalharam desde a primeira hora manifestaram uma certa indignação por verem os que chegaram depois receber a mesma quantia que eles. Assim disse os trabalhadores ao patrão: esses últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualastes a nós, que suportamos o cansaço e o calor do dia inteiro. Respondeu então o patrão: amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero a dar este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque eu estou sendo bom? Assim, meus irmãos, minhas irmãs, nesse diálogo, o patrão com seus empregados, nós percebemos aquilo que nos diz a primeira leitura de Isaías: meus pensamentos não são como os vossos pensamentos, e os vossos caminhos não são como os meus caminhos. A bondade de Deus supera toda a perspectiva humana. O nosso senso de justiça não é o de Deus. O Catecismo da Igreja Católica, no número 42, nos ensina que Deus transcende toda a criatura. Por isso, é preciso incessantemente purificar a nossa linguagem daquilo que possui de limitado, de proveniente de pura imaginação, de imperfeito, para não confundirmos o Deus inefável, incompreensível, invisível e inatingível com as nossas representações humanas. Nossas palavras humanas permanecem sempre aquém do mistério de Deus. Assim, compreendemos que a justiça de Deus não pode ser concebida à nossa maneira. Por isso, a imagem do patrão bondoso é a imagem de Deus, que deseja que todos sejam salvos. Deus quer afirmar o seu amor e a sua iniciativa de chamar a todos. A lógica de Cristo está acima dos nossos pensamentos. Por isso, os últimos serão os primeiros. Os primeiros serão os últimos. É feliz aquele que chora. Os verdadeiros ricos são aqueles que abandonam tudo. Quem quer salvar a sua vida, vai perdê-la. Amai os vossos inimigos. Por isso, meu irmão e minha irmã, nunca duvide da bondade de Deus, mesmo em tempos difíceis e de muitas contrariedades. Neste mês de setembro, mês da Bíblia, dedicamos a reflexão sobre a palavra de Deus, pois nela Ele nos revela a sua vontade,
sua bondade e o seu amor por nós. Nos tempos antigos, Deus falou pelos profetas e agora nos fala por Jesus, que é o Verbo encarnado, usando a palavra para construir a civilização do amor. Palavra afiada, como espada de dois gumes, que corta o pecado da carne e cura as feridas do mal. Palavra que mudou a vida de São Paulo. Palavra que cortou e separou Paulo, perseguidor de cristãos, e o transformou num apóstolo. Paulo proclama na segunda leitura, dizendo assim: pois para mim o viver é Cristo, o morrer é lucro. Paulo assim absolveu a contramão proposta pelo Evangelho de hoje, e ele ainda diz mais: uma só coisa me importa, viver à altura do Evangelho. Aqui, meus irmãos, enaltecemos o poder e a força de escutar generosamente e com bom ânimo a palavra de Deus. Termino esta reflexão com o versículo 9 do Salmo de hoje. O Senhor é muito bom para com todos, sua ternura abraça toda a criatura. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.